Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã, tendo a presença de todos vocês. É um imenso prazer poder compartilhar essas novidades com vocês. E eu espero que todo esse conteúdo possa ser relevante para esse momento que está acontecendo agora, esse momento de volta aos escritórios e entender de fato o que é esse híbrido, o que está acontecendo nesse momento. Eu me chamo Devanir Santos, sou diretor, fundador da TH1 Tecnologia. Trabalho nesse mundo de tecnologia desde 96 e desde então vi muita coisa acontecendo. E realmente não dava para imaginar o que acontece hoje. Parece ficção ver o que está acontecendo aqui. Trabalho com Jabra já há mais de 5 anos. Tivemos uma grande experiência nesse mundo UC, onde a TH1 Tecnologia foi premiada há diversos anos com diversos projetos, onde a gente encontra uma marca que tem produtos excelentes e traz um grande diferencial. A ideia de hoje, nesse bate-papo, é estar conversando um pouco sobre isso. Eu vou contar com a ajuda de Silvia Berardo e Larissa Gomes, que deixo que eles se apresentem um pouco também, falem um pouco sobre eles, sobre a Corp. Passo a voz para o Silvio nesse momento. Bom dia, obrigado, Deva. Bom dia, pessoal. Realmente um prazer estar aqui com vocês de manhã, começar o dia trazendo alguns conteúdos que acho que são super importantes para a gente. Como o Deva apresentou, eu sou aqui diretor da Corp, trabalho quase 10 anos com o UC, né? Fui a primeira pessoa do primeiro distribuidor da Jabra no Brasil, então já vi bastante mudança no cenário de UC. O Devanir não falou, mas a TH1 é uma empresa que tem bastantes prêmios desde 2017 com a Jabra, né? Um dos parceiros mais importantes aí da Jabra. E acho que vai trazer um conhecimento muito bacana de campo sobre essa transformação da realidade, né, para esse modelo híbrido. Então a ideia desse evento hoje é ser muito bate-papo, né, entre nós todos aqui vamos estar falando. E espero que seja muito proveitoso para vocês. Vou passar para a Lari. Lari. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao webinar da TH1. Espero que vocês gostem do conteúdo, né? Meu nome é Larissa, eu sou gerente de produtos Jabra aqui na Corp. Tenho experiência há 5 anos, né, trabalhando com Jabra, com essa parte de UC. Então, sou especialista, né, nos produtos da Jabra e também em ajudar empresas, né, a fazer essa transição, principalmente, né? Do 100% escritório para o híbrido, né, ou para o 100% home office, e trabalho muito em parceria com o Devani em todos os projetos. Bom, esse bate-papo aí tem tudo para ser muito proveitoso e sobre o que a gente vai falar, um pouco do que é a ideia desse bate-papo. Primeiro entender um pouco onde que nós estávamos, né? Antes desse momento, dessa situação que a gente vive hoje, estávamos todos trabalhando, estávamos todos indo para o escritório e tivemos uma mudança muito brusca. Comentar um pouco sobre exatamente o que precisamos fazer, esse caminho que a gente está indo agora, como que ele vai ser, como que fazer com que ele seja melhor, que ele seja inclusivo, que ele seja mais flexível, e exatamente essa tendência que está acontecendo agora com o retorno, que é a flexibilidade. E entender algo que é o mais importante nesse momento, que são as pessoas. Entender como conectamos as pessoas e a tecnologia. Então, essa é a ideia do nosso bate-papo. Bacana. Bom, Essa jornada que a gente fez aqui do remoto para o híbrido, né, tem alguns números assim surpreendentes, né? Muitos de vocês já viram essa transformação acontecendo no escritório de vocês, muitos de vocês perceberam essa realidade mudando, mas tem alguns números interessantes que acho que ajudam a gente a refletir, né? Um dos números que eu mais gosto, e é o número mais alto dessa apresentação, é esse crescimento de usuários ativos no Teams, né? O Satya Nadella da Microsoft, presidente da Microsoft, ele trouxe esse dado, né, e ele complementou que eles experimentaram um crescimento tecnológico de 2 anos em 2 meses, ou seja, não só aspecto técnico, mas também um aspecto cultural, né? As pessoas começaram a fazer a adoção diária do Teams, né? Em 2 meses eles começaram a ter uma adesão muito rápida, né? E esse crescimento absurdo, né, praticamente um pouco mais de 1 ano, né, aconteceu também em outras plataformas, no Zoom também, né? E a gente começou a ver essa transformação, né, a transformação dos usuários remotos que começaram a se transformar em usuários híbridos, né? 69% das pessoas que começam pelo menos um dia da semana a trabalhar remotamente, né? Esses dados são dos Estados Unidos, mas se aplica muito à realidade que a gente está trabalhando, né? E a gente percebeu, as empresas, né, perceberam que isso foi tranquilo, vamos dizer assim, né? Elas conseguiram fazer essa transição
sem maiores problemas, né? Então, tem uma grande ajuda da tecnologia que estava pronta para isso, né? A tecnologia os investimentos que os grandes fabricantes fizeram em rede, em servidores elásticos, e tecnologia para estar pronta para isso, se pagou rapidamente, porque eles puderam crescer e todo mundo pôde transicionar para o remoto muito rápido. Não sei se você quer complementar alguma coisa aqui desses dados. O que eu acredito que aconteceu foi um ganho de produtividade e de ferramentas, né? Como a Microsoft teve que exatamente acelerar o seu crescimento, e outras plataformas também, como o Zoom e outros softwares também, a gente percebeu que eles tiveram que adequar a necessidade das pessoas. Então, as pessoas estando no home office precisavam colaborar, precisavam de métodos diferentes de apresentação, de facilidade. A gente está pensando no usuário que em até um determinado momento não tinha contato com isso e passou a ter que usar a tecnologia, e quem ganhou foi o usuário. O colaborador da empresa ganhou muito, porque as ferramentas tiveram que se adequar e se tornar cada vez mais simples. Então, ela tem que ser algo simples, onde o colaborador use a ferramenta de forma natural. E isso foi um ganho muito grande, né? 85% das empresas aceleraram a adoção. Ou seja, as empresas que investiram décadas em servidores, em tecnologias, em redes, o que ajudou a fazer essa transição, agora estão investindo cada vez mais. Então, investindo nas plataformas, no treinamento e como que os usuários podem ter de uma forma simples o acesso à tecnologia e fazer o uso disso. E como resultado, a confiança no trabalho remoto também aumentou. Então, os trabalhadores conseguem produzir, os colaboradores produzem, estando remotamente, e essa confiança aumentou de ambos os lados. O colaborador se sente confiante, ele sabe que ele pode produzir mesmo não estando na empresa, e a empresa começa a acreditar nisso também. Então, isso se tornou muito importante nesse primeiro momento, nessa transição do trabalho local para o trabalho remoto. Isso fez uma grande diferença. Acho que também a gente pode complementar que a gente viu essa transição acontecendo nas escolas, né? Por exemplo, ali tem um slide de uma professora colocando sua aula ali no quadro branco. A gente percebeu que tem escolas hoje, talvez muitos de vocês tenham filhos que estão nesse cenário, né? Onde o cenário já é híbrido, né? A pessoa vai, às vezes, uma semana sim, uma semana não, às vezes a pessoa escolhe se quer assistir totalmente remoto ou presencial, e às vezes ela pode estar fazendo 100% remoto ou 100% presencial, né? Então, a gente está vendo essa flexibilidade, né? Mas com essa mudança de cenário, a gente começou a ver que as pessoas começaram a ter um balanço melhor entre a vida pessoal e o trabalho, né? Então, ainda quando a gente está falando dessa jornada, né, a gente começou a perceber uma fase onde as pessoas começaram a falar, olha, eu estou ganhando tempo, porque eu não preciso mais me deslocar uma hora para o trabalho, né? Em São Paulo é super comum e as pessoas até dizem assim, puxa, eu moro perto do trabalho quando elas têm um deslocamento que chega a quase uma hora, né? Poxa, estou realmente perto do meu trabalho. Mas é muito comum, eu conheço várias pessoas que levavam 2 horas para chegar no trabalho, né? Na própria Corp nós temos pessoas que levam 1h30, alguma coisa assim para chegar no trabalho. E esse tempo já não existe mais, esse deslocamento já quase não existe, né? Então isso se tornou como uma das melhoras, né? No equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Não só, né, Silvio? Desculpe, mas como eu ia só acrescentar, Silvio, você comentando isso, falando de São Paulo, não é exclusividade de São Paulo você levar 2 horas entre um percurso muito curto, e isso acontece em todas as grandes cidades, e não só nas grandes, nas pequenas também, porque às vezes há um imprevisto e se perde muito tempo nesse deslocamento. E não é só isso, se a gente for parar para pensar, a gente ouve muita gente falando, levantei 10 minutos antes de começar o horário de trabalho. Isso reflete, de repente, num período um pouco maior de sono, ou um período que investiu em um outro momento, uma atividade física, ou até mesmo o que a gente vê na questão das mães, que tem as crianças que também estão em casa nesse período e têm uma atenção maior para os familiares. Então, esse trabalho remoto, ele trouxe uma qualidade de vida muito grande para essas pessoas. Um desafio também. Acredito que no início foi um desafio equalizar isso, mas depois de organizado, uma qualidade, um equilíbrio muito grande dessas pessoas, um tempo que era dispensado em transporte, em translados, o qual você consegue utilizá-lo de uma forma melhor e com a sua família, com a sua vida pessoal. Então, esse tempo com a família, com as crianças, também fez uma grande diferença.
Um dos desafios, né, conforme você está falando, vai ser agora abordado na nossa segunda parte, né? Que é o desafio de fazer esse novo momento normal ser inclusivo e flexível. A gente vai gastar um tempo para tentar entender quais foram as fases, né? Vou chamar a primeira fase da adaptabilidade, mas a gente vai falar um pouco da inclusão, o que é essa inclusão, o que é essa flexibilidade, né? Acho que o primeiro ponto de partida é que as empresas comecem a entender que o trabalho é alguma coisa que você precisa fazer, não um lugar que você está indo. Isso ficou muito claro para muitas empresas assim que a gente entrou na primeira fase do novo normal, né? Então, elas começaram a ver que o trabalho poderia ser desempenhado remotamente, né? E isso levou a alguns desafios bastante importantes quando essa posição encontrava com a cultura das empresas. Tinham empresas que eram muito rígidas com relação a horários, empresas que eram muito orientadas à presença da pessoa no escritório, tiveram que se adaptar, né? Então, vou chamar essa primeira fase aí de adaptabilidade, né? Não sei se vocês lembram desse apresentador, alguns poucos anos atrás, que está na telinha menor ali. Ele estava fazendo uma entrevista ao vivo, e ele foi chamado por Skype, alguma coisa assim, e enquanto ele estava falando, né, o filhinho dele, ou a filhinha entrou, e a mãe vem correndo atrás para pegar. E isso era o cenário que a gente tinha antes dessa pandemia, né? Um cenário de que, poxa, não pode aparecer nas câmeras, né? E hoje a gente se adaptou a isso, né? E hoje todo mundo sabe que todo mundo está em casa, né? Então a gente começou a encontrar um cenário diferente. Esse cenário diferente, eu acho que pode ser bem ilustrado por essas duas questões, né? É muito comum. Alguns dias eu já fiz reuniões que apareceram os filhos no colo, que o filho passou atrás e deu tchau. Gatos, então, poxa, são permanentes nas nossas reuniões, né? Inclusive, Olha, fala sim, por favor. olha, outra coisa muito interessante nessa questão de se adaptar a esse novo normal é que as pessoas têm ambientes diferentes, né? Onde você fez o comentário da questão das crianças, e isso é um fato, quando a gente tem família, às vezes não é tão simples ter um espaço separado. Um headset, nesse caso com uma Busy Light, ajuda. O meu filho, que quando no início da pandemia tinha 8 anos, ele já entendia quando o headset estava vermelhinho que eu estava em chamada. Ele esperava o headset apagar para vir falar comigo. E quando a gente tem família, quando tem criança, eles demandam atenção. Então, se a gente está em casa, eles vão nos procurar, não tem jeito. A criança não vai ficar olhando para você e te ignorar, ela vai te procurar. Isso faz parte do home office, sim. E no início foi muito tenso de separar isso. Não, agora eu não posso falar. Então agora a gente já relaxa um pouco mais, olha para o lado, só um minutinho, já vou te dar atenção. Ou então, uma coisa que foi muito engraçada, e eu passei pela situação antes do home office e passei pela situação no home office. Em um momento eu recebi uma chamada, eu estava visitando um amigo e um galo cantor. Só que eu estava no celular sem headset. E o Galo cantou e era uma pessoa de Brasília, inclusive, um órgão público. E a pessoa perguntou, você está numa fazenda? E eu fiquei sem graça. O que eu falo? Não, olha só, não, eu vim visitar um amigo, ele mora numa área mais afastada. Vim almoçar com ele, era horário de almoço, e aí expliquei o que estava acontecendo. E a gente riu da situação. E a outra situação bastante engraçada é quem mora em beira de rua, né? Quem não mora para dentro de condomínios, quem mora próximo à rua. E o carro do gás, o carro do ovo, né? São as coisas mais comuns, o ferro velho. Carro Isso da pamonha. acontece nos bairros. Então, quem mora mais para bairro, um pouco afastado e está próximo de ruas, isso é muito comum. Bacana. Então, a gente começa a Acho que essa entender um fase pouco assim isso. a gente se adaptou, né? Agora a gente começou a ver, né, com as equipes indo para fora, a gente começou a ver uma série de problemas que a gente ainda precisa lidar e precisa transformar, né? Um é o aspecto das equipes, né? Por exemplo, tem equipes que já estão voltando para o escritório, então fica uma equipe local, uma equipe remota, né? Isso não tem problema, isso vai ser a realidade que a gente vai estar enfrentando, mas a equipe local tem que ser inclusiva com a equipe que está remota, né? Por exemplo, um exemplo ruim disso, imagina que tem 4 pessoas que estão numa sala de conferência na empresa, falando com outras 4 pessoas que não estão ou estão numa outra filial, né? E a reunião poderia se resumir àquelas pessoas que estão localmente ali, né? Então, e ignorar as pessoas que estão lá fora, né? Isso é uma coisa muito ruim, né? Então,
E a gente tem que ser inclusivo para que todo mundo tenha voz, né? Todo mundo participe. E um outro detalhe é, nesse período de pandemia, a gente viu muita gente sendo contratada que nunca foi visto pessoalmente, ou seja, que nunca se reuniu com ninguém. Então, essas pessoas, elas ficaram totalmente separadas, né? Ninguém se reuniu a elas. Então, a gente vê que as comunicações acontecem mais com time antigo, né? Com time novo, não era comum acontecer isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não segregar os novos na empresa, né? Que na própria Corp tem várias pessoas que eu nunca estive pessoalmente, porque entraram nesse período de pandemia. Eu vejo, eu vejo aí nessa questão, inclusive, é um risco, né? Um risco à confiabilidade do trabalho remoto e que traz uma necessidade da empresa de juntar essas pessoas. Exatamente esse risco é o quê? As pessoas que já estão na corporação há mais tempo criam bolhas, elas se isolam e ignoram as pessoas novas que fazem parte do time também. Então, a empresa precisa criar métodos de trazer essas pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam, pessoas que fazem parte da empresa de fato, se juntem à equipe, consigam ter sinergia com a equipe. Uma coisa que a gente tem visto muito, já começam na contratação. É muito comum a gente ver no LinkedIn as pessoas recebendo kit de boas-vindas. Ou seja, ela entende que ela tem o mesmo que outras pessoas da empresa já têm. Outra situação bastante interessante em buscar essa sinergia é exatamente fazer vídeos sem que sejam assuntos de trabalho, sem que são vídeos para juntar as pessoas, para elas conversarem, para se conhecerem, até mesmo falar sobre o trabalho, mas de uma forma mais descontraída, que exatamente remete ao que a gente tinha no passado, que é aquele momento do cafezinho, onde as equipes tinham um momento de descontração, ou onde há um refeitório dentro da empresa, que as pessoas conversam de uma forma mais descontraída e depois voltavam às suas mesas para voltar à sua atividade. Mas era a relaxada, era o momento do dia. E uma Sim, forma de interação. Então isso sim. traz de volta, essa sinergia traz o relacionamento humano. Ainda nessa distância, né, já que estamos caminhando para um trabalho híbrido, mas dentro ainda do remoto nós vimos muito isso acontecer. Muitas empresas que tiram dias ou horários, nesse caso algum horário, para que essas pessoas tenham essa interação. E isso é muito Acho importante que da manutenção da isso, cultura. isso faz parte exatamente, da cultura da empresa, né? Assim, antigamente, como você comentou, né? Tinha um cafezinho e hoje a gente não tem isso. Tem um dado muito bacana da Price, lá na Europa, fazendo uma pesquisa com empresas que são 100% remotos, né? Eles perceberam que as empresas 100% remotas não conseguem manter a cultura da empresa, porque a cultura ela se permeia nos funcionários através do encontro, né? E elas estando 100% remotas, elas não conseguem sustentar essa cultura, né? Então, elas fizeram uma pesquisa nessas empresas, né, e perguntaram sobre a cultura, quantos dias para manter a cultura, né, para a cultura ser sólida. E aí, quando só um parênteses, quando eu falo de cultura, eu estou falando entre aspas, né, a maneira que a gente faz as coisas aqui, né, isso é a cultura da empresa, né, a maneira que a gente se comporta com os nossos clientes, com nossos fornecedores, com o público interno, para sustentar isso, quantos dias os colaboradores deveriam estar no escritório, né? E a gente tem um dado super interessante, né, que assim, a maioria dessas empresas que eram 100% remotas, ou seja, já estavam acostumadas a estar 100% remotas, elas acham que, a maioria deles acham que 3 dias na semana é um momento legal de quanto tempo as pessoas deveriam estar no escritório, né? Então, eu acho que a gente está justamente transicionando para essa grande questão, né? Assim, quantos vão ser os dias que a gente vai estar no escritório ou não, né? Isso me leva a fazer uma reflexão sobre o futuro que está dobrando a esquina, né? Assim, beleza, a gente está indo para um futuro híbrido, né, e flexível, né? Então, o que as pessoas estão pensando a respeito disso, né? E aí tem algumas questões interessantes, né? A maioria das empresas já sabe que o híbrido é a nova forma de trabalho, né? Isso não tem muito jeito, né? E a gente está vendo algumas questões interessantes com relação aos funcionários, né? Os funcionários já estão querendo saber se a empresa tem opção de trabalho remoto. Isso é um grande diferencial para ela ficar ou não na empresa, porque se nessa volta, né, ao híbrido não tiver mais opção, ou seja, a gente já viu vários memes aí na internet, né, dizendo assim, ó, a empresa chamou para voltar, né, a pessoa falando, não quero ficar em casa, né, posso trabalhar de meia, né, assim, e outros vários memes, né. Então, É não sei se você quer interessante. complementar aqui. Sim, É interessante isso, porque, por um lado, a gente sente, de fato, a falta de estar com as pessoas,
seja no cafezinho, seja um papo descontraído no almoço com as pessoas que a gente já conhece. E essas empresas que são 100% remotas, elas veem isso como necessidade do contato pessoa a pessoa. Isso se faz necessário. Então, é a forma exatamente de criar sinergia. Não é tão simples você criar sinergia com um time 100% remoto. É muito mais trabalhoso, você tem que ter muito mais vídeos tentando criar essa sinergia e o resultado pode não ser tão bom quanto talvez um dia na empresa. Então, Sim. ter esse um dia dentro do escritório, onde as pessoas vão almoçar juntas ou vão fazer um evento, mesmo que um evento rápido juntos, faz uma diferença muito grande e um resultado muito melhor do que uma vídeo. Não que o trabalho remoto não funcione, funciona muito bem. A gente aprendeu que apresentações, eu, por exemplo, que estava sempre em cliente, a gente teve que se reinventar de uma forma de levar ao cliente o que eu levaria pessoalmente. E funcionou, tanto que aqui estamos. E essa questão toda de estar na empresa 1, 2 ou 3 dias vai trazer uma grande diferença. E dá o direito de escolha, a flexibilidade ao trabalhador de se organizar também com os momentos de sua família. Porque quem quer trabalhar em casa quer também um pouco do quê? De não gastar o tempo no transporte, de repente ter a possibilidade de almoçar com a família. Nesse período, Uhum. quantas pessoas almoçaram com a esposa, ou com os filhos, ou com os pais? Então, isso é uma Uhum. coisa que o trabalho no escritório não nos permite, né? A gente acaba Uma, saindo de casa cedo e voltando tarde. E isso tem, faz uma diferença também. tem um desafio, né? Que as empresas sabem que elas têm que ser mais flexíveis, né? O problema que eu acho é que as empresas não têm claro exatamente o que é essa flexibilidade, né? E algumas coisas que eu queria comentar sobre isso, né? A flexibilidade, a gente poder trabalhar os conceitos do onde e do quando, né? Então, o onde a pessoa vai fazer o trabalho, né? Assim, antigamente, como você falou, Deva, a gente estava indo no escritório, fazia reunião no Starbucks, estava fazendo visitas a clientes, né? E a gente tinha um quando que era um horário mais ou menos flexível, né? Eu tenho uma experiência particular diferente, que eu estou trabalhando remoto mais ou menos 7 anos já, né? Eu fico entre as filiais e fora, quando eu não estou na filial, não tenho necessidade de estar 100% no 100% do tempo não visitando filiais no escritório, né? Então, para mim, já tinha uma adaptação muito grande ao modelo Office, né? Eu costumo dizer já há muitos anos que o meu escritório é minha mochila, né? Tudo que eu preciso está lá. Mas a gente tem visto essa questão, né? As empresas serem capazes de se flexibilizar com relação a onde a pessoa vai estar e o quando para se orientarem a tarefas, né? Então, as pessoas têm necessidades diferentes, têm modelos de vida diferentes, né? Como você comentou a tua história, se você tem pais, né, se você é pai, né, você precisa ter alguns horários flexíveis para de repente ajudar com criança pequena de manhã, né? Ou se preparar para organizar um pouquinho isso. Mas acho que uma coisa bem bacana que as empresas têm começado a olhar e já estão se preparando muito rapidamente para isso é a mudança que elas precisam fazer nos ambientes de trabalho. E aí eu queria, Deva, que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou avançar aqui para falar dos cenários que a gente tem. Eu sei que você vai em muitos clientes, até já retomou algumas visitas nos clientes que estão fazendo justamente essa transição. Né? Falar um pouco das zonas de trabalho que a gente tem visto, né? Que eu acho que é justamente um passo onde a tecnologia vai ajudar a incluir todo mundo. Isso é muito interessante. E só complementando um pouco do que você falou antes, Silvio, e queria adicionar uma coisa que eu tenho certeza que alguém que está aqui vai lembrar dessa frase, é a questão da flexibilidade do horário, né? Hoje a gente trabalha com uma comunicação assíncrona, a gente tem um tempo para responder, não, às vezes há as demandas urgentes que tem que ser bem rápido, mas algumas coisas acabam demandando um tempo maior. E quem nunca, nesse período de trabalho remoto, estendeu um pouco o seu horário de trabalho, ou seja, trabalha até 8, 9 horas da noite ou mais até, para no outro dia poder levar o filho à escola para uma apresentação ou algum evento. Então, essa flexibilidade ela é muito importante e reflete muito na qualidade de vida. E sobre isso, até na época, há 5 anos atrás, aproximadamente, tem uma pessoa que eu falava assim, essa pessoa trabalhava muito fora de horário. E eu falava assim, poxa, para de mandar e-mail 11 horas da noite, então pelo menos programa para sair de manhã. Parece que tá trabalhando demais, tem que ter vida Uhum, também. uhum, E era uma situação que era o horário onde a pessoa mais produzia. E de encontro a isso, os trabalhadores de fato estão pedindo mais que os ambientes de trabalho sejam flexíveis,
que eles possam ir ao escritório menos vezes do que como antigamente e que esses ambientes sejam redesenhados. Eu estive fazendo algumas visitas recentemente, alguns já vinham com o conceito de zona de trabalho individual e de zona de trabalho em grupo, aonde o que tinha dentro do escritório? Isso está aumentando cada vez mais. Isso é um conceito americano, a gente vê muito isso lá fora, no Brasil era pouco encontrado, aonde dentro da empresa esse redesenho traz zonas isoladas para uma pessoa, onde a pessoa precisa de foco. Ela tem uma mesa, um espaço pequeno, com a estrutura mínima, ela leva o laptop para lá e ela pode focar no trabalho dela, ou fazer uma videoconferência. Super importante nesse caso, né? A pessoa Sim, bota um headset para desconcentração, né? Igual esse que você e a Larissa estão usando, né? Que você ou fica da realmente Larissa, focado, então, né? Fica realmente fantástico. focado. E essas zonas individuais são utilizadas para foco e colaboração. As zonas de trabalho em grupo, aqui chamada de hot desking, mas eu usaria um outro nome. Muitas pessoas conhecem o Open Office. Open Office foi um termo muito usado antes da pandemia, que já era algo que já estava acontecendo. Você não tem mesa, você tem várias mesas próximas uma das outras e simplesmente você chega, liga o seu computador e trabalha. Ou seja, estou em casa, trabalhei em casa na segunda, terça fui para o escritório. Cheguei no escritório, a mesa está vazia, eu vou sentar lá e trabalhar. Então, eu não tenho espaço para todos os trabalhadores da empresa ao mesmo tempo, para menos trabalhadores, porque eles estão fazendo esse rodízio, eles estão combinando e indo em dias alternados. E com isso eu consigo ter uma interação também, porque ele não está sozinho. Então ele consegue estar trabalhando, ele tem um local apropriado para trabalhar, mas ele tem contato visual com outras pessoas, ele pode estar falando, pode estar trocando ideias também. E espaços abertos de colaboração, espaços com quadro branco, telas, flipchart, para que as pessoas possam se reunir, espaços mais descontraídos, onde as ideias fluem. Então Eu são acho que a necessários também. principal mudança que a gente tem visto, até me lembro de ter ido numa reunião com você, é nas salas de reuniões, né? Assim, antigamente a gente tinha as empresas com mega sala de reuniões. Como é que estão sendo desenhadas as salas de reunião agora? Isso é bem interessante. As salas de reuniões elas estão mudando. Grandes salas de reuniões estão virando salas menores. Então, tem desde das zonas individuais que são pequenininhas, com câmera para uma pessoa ali, ou o próprio laptop, e as chamadas Rodo Rooms, onde são salas pequenas, 5, 6 pessoas, salas médias, a gente está atendendo aí até 15 pessoas, e poucas salas maiores. Porque o que tem acontecido? Como a gente tem colaboradores remotos, não estão todos na empresa, eu não preciso ter uma mega sala. Então essas salas grandes estão sendo divididas. É muito comum encontrar salas de diversos tamanhos dentro da empresa, não mais como antigamente. Antigamente tinha uma sala de videoconferência imensa. Você precisa fazer a Até ficar aquela reunião, uma mesa, né? pessoa, Com 20 pessoas. 3 pessoas para reunião, uma sala imensa. 10 pessoas para reunião, Né? a sala ainda está grande. Então as Né? empresas estão investindo em várias salas pequenas e a videoconferência é a forma de trabalho hoje. Uhum. Então, é necessário espaços preparados e que sejam de fácil uso. E exatamente essas salas vêm de encontro a esse momento também. Eu acho que essa mudança toda, né, tem a ver com uma coisa muito bacana, que é dessa necessidade de interação e colaboração, né, apesar desse modelo híbrido. Eu queria aqui fazer chamar a atenção um material muito bacana que a Microsoft Research fez, lançou pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, e que está disponível para vocês, seja no link ou na pasta documentos aqui do próprio GoToWebinar. Se você for no GoToWebinar, no aplicativo tem uma pastinha chamada documentos, você pode baixar esse PDF, eu já baixei para vocês. Quem quiser já pode pegar esse artigo. É um artigo grande que fala, inclusive, da realidade da América Latina. Ele mostra para vocês o que está acontecendo nessa transição para o híbrido e bota alguns desafios, né? Ele fala que a grande disrupção desse momento agora é justamente o trabalho híbrido. E se pergunta se as empresas estão prontas, né? Porque tem vários desafios, né? Um dos desafios, essa doutora Nancy Bain fala sobre a questão do capital social, né? Assim, as pessoas precisam estar relacionadas com as pessoas fisicamente. Então a gente vai realmente ter esse momento onde as pessoas vão estar no escritório, como a gente já tem insistido, mas ao mesmo tempo vão estar alguns momentos fora do escritório. Então, isso tudo vai levar a gente a perceber que o foco do trabalho tem que ser nas pessoas. Então, a gente está vendo essa volta, né? A volta ao trabalho, né? E a gente vai criar algum momento híbrido. Então,
Quais são os critérios que a gente tem que usar para decidir ou entender essas mudanças? Eu acho que o foco disso muitas vezes está nas pessoas, né? Ou seja, as empresas percebem que tem que redesenhar o espaço para acomodar isso um pouco mais, as empresas já sabem que o futuro é híbrido, né? E as pessoas sabem que vão ter que investir nessa mudança, né? Então, essa mudança tecnológica, né, com foco nas pessoas, ajuda que elas estejam prontas para lidar com novas tecnologias, né? Então, esse é o nosso terceiro ponto, né? E é bastante interessante, você viu o comentário que você fez. E, e fala exatamente disso. O foco é a pessoa, o foco é o humano. É, e é o ser humano que faz a diferença nisso. Claro, tecnologia é muito importante. Tecnologia permite que isso aconteça. Mas a Uhum. tecnologia ela tem que ser de fato voltada para o ser humano, para a pessoa. E exatamente isso que começou a se perceber depois desse período longo de muitas pessoas trabalhando remotamente. Que no início o ganho foi muito grande, começaram a perceber que os novos não estavam interagindo tanto quanto os antigos, começou-se a perceber que as pessoas começaram a cair de produtividade em alguns casos, né, até pelo fato do próprio isolamento, pelo fato da própria interação, e aí essa necessidade de estar voltando, mas não voltando 100%, não voltando como antigamente, voltando de uma forma híbrida, né, que é esse novo olhar para o trabalho remoto, Uhum. modificando ele mais uma vez. E exatamente a tecnologia busca trazer essa facilidade, trazer essa Sim, simplicidade. Então vai ser sim. cada vez mais comum a gente ver isso. Eu acho um desafio, né? E tem que ser pensado, né, que a tecnologia ela ajude a resolver detalhes que a gente não está pensando, né? Por exemplo, se as pessoas têm uma boa tecnologia, as pessoas que estão remotas conseguem ser ouvidas, né? Isso é um detalhe. Será que é importante que a pessoa que está do outro lado seja bem ouvida? Será que é importante que a pessoa que está lá do outro lado possa falar? São detalhes fundamentais para a gente começar a mudar e fazer a tecnologia mais inclusiva, né? Então, quando a gente tem bons equipamentos de tecnologia, estou falando aí desde do headset até a plataforma em si que está conectando esse equipamento, isso faz toda a diferença numa estrutura inclusiva, ou seja, que as pessoas consigam falar, ser ouvidas, que não existam aquelas pessoas que estão dentro e fora da reunião, as pessoas que estão dentro e fora do escritório, né? Não tem que ser isso, né? E aí tem tecnologias que integram, por exemplo, inteligência artificial para começar a fazer análises do que está acontecendo no ambiente. Então, isso faz muita diferença. Então, a tecnologia está pronta, ela é fácil e ela ajuda as empresas e as pessoas, principalmente, a estarem prontas para focar no seu trabalho, não em tecnologia, né? E assim, Estevam, por favor. de fato, esse detalhe traz um diferencial muito grande. Eu imagino que no início, quem nunca começou uma videoconferência, um a um, por exemplo, com a câmera virada para o lado errado, ou então está desenquadrando a pessoa. Depois as pessoas começaram a se preocupar com isso, porque estavam em casa e queriam ter uma melhor imagem. E a gente tem um dia a dia corrido. Então você chegou num ambiente de trabalho que foi preparado para colaboração. Você não quer chegar lá 5, 10 minutos antes e ter que sentar, ver como que está a imagem. Você quer chegar e fazer a reunião, trabalhar, produzir. Sim. E exatamente essa inteligência vem de encontro a isso. Essa inteligência vem buscando que você tenha a melhor qualidade de áudio, que você possa falar normalmente. Vem buscando, as tecnologias buscam o enquadramento das pessoas e não só isso. A forma não é só enquadrar, não é só estar na tela, é estar melhor na tela possível. Então, se for necessário, a tecnologia vai buscar te enquadrar, te colocar centralizado dentro da imagem. E isso Uhum. faz uma grande diferença. Isso É traz exatamente um o que eu diferencial. acho que as tecnologias de vídeo e áudio ajudam, né, a gente fazer essa comunicação híbrida funcionar, né? As tecnologias podem abrir, como a gente colocou aqui, né, podem ajudar a abrir portas para isso, né? Alguns pontos interessantes, né? Acho que a tecnologia pode ajudar a otimizar o espaço, né? A gente falou, né? O Eva comentou que os escritórios estão mudando, né? A gente tem mais espaços menores, como essa huddle room que está na sala, né? A gente tem que, se eu tiver como saber qual é a ocupação que ela está tendo, se tiver como fazer uma análise de quantas pessoas estão usando a sala, eu consigo saber se eu preciso de mais salas maiores ou menores, né? Eu consigo otimizar realmente a utilização do meu espaço. Se eu estou fazendo salas adequadas, eu tô melhorando a condição de trabalho da equipe. Obviamente, isso vai gerar um resultado muito grande em produtividade, né? Então, acho que esses
três pontos são muito importantes para isso. E a gente quer falar de tecnologia, né? E aí eu quero apresentar para vocês um pouco do que a gente tem visto em ambiente. Agora eu me lembrei de uma reunião numa salinha muito pequena com 8 pessoas, né, todo mundo apertado. Isso não vai acontecer mais, né? Hoje as salas vão ter que ajudar a dizer, olha, tem gente demais na sala, né? Tem gente demais participando dessa conferência, não tá mantendo o isolamento social, né? E esse tipo de tecnologia já está disponível hoje, né? A gente quer falar um pouquinho hoje sobre as tecnologias da Panacast, né? A Panacast é uma das linhas... Bom, vou deixar você comentar, Deva, um pouco das vantagens aí da Panacast. Bom, o Panacast é uma linha feita pela Jabra, onde a gente consegue ter um ângulo de visualização muito grande, um produto com inteligência artificial, a qual a gente já tem comentado, eu vou comentar um pouco mais adiante, onde buscamos o áudio já conhecido da Jabra e a segurança das informações que são coletadas por ela, são informações anônimas e, claro, a flexibilidade, né? A facilidade de chegar na sala e fazer uma videoconferência. Então, exatamente esses itens que os produtos da Jabra, em videoconferência, buscam trazer para os usuários. Buscam trazer toda essa flexibilidade, facilidade na hora de fazer uma videoconferência com melhor aproveitamento de espaço. Eu vou ativar aqui um pouquinho para a gente ver primeiro sobre a Panacast 50. Uhum. Muito bacana, né? Sim, esse vídeo ficou muito legal. E mais legal do que isso é o próprio equipamento, que eu tive a oportunidade de apresentá-lo recentemente em alguns clientes. E pude perceber o quanto a tecnologia avançou e o quanto a inteligência artificial pode nos ajudar. Acho que tem vários aspectos para a gente comentar, né? Eu acho que vocês vão passar aqui, acho que a Lari também vai comentar algumas coisas aqui, não sei se você vai falar, ela... Eu vou falar um pouco sobre ela, a gente tem outra parte da linha para falar também um pouco mais adiante, mas a Panacast 50 trouxe esse diferencial, que é exatamente aliar a inteligência artificial, a contagem anônima de pessoas e outras funções num único produto e tudo integrado.
sem contar toda a capacidade que ela tem em captação e áudio e de exatamente trazer a imagem da melhor forma possível. É um vídeo de 180 graus, onde você consegue captar toda uma sala pequena, exatamente de encontro ao que a gente tem visto hoje. Então eu consigo fazer um ótimo aproveitamento de uma sala de 4,5 metros, eu consigo ter 6 pessoas tranquilamente, e melhor, consigo ter 3 pessoas, consigo dividir isso com distanciamento. Ou seja, se é um momento ainda de manter a distância, se há essa preocupação por algum motivo, eu consigo fazer isso. O áudio da Panacash, em todos os testes que nós fizemos, a gente percebe a voz como se estivesse falando com a pessoa. Então, as tecnologias de captação de áudio da Panacash são incríveis. A Jabra investiu muito nisso. Toda a questão de segurança, a parte de software da Panacash, onde ela consegue coletar a quantidade de pessoas da sala e trazer em relatórios a usabilidade desses espaços. Exatamente o que o Silvio comentou. Posso analisar se eu preciso de mais salas, se eu estou tendo gente demais dentro da sala, consigo analisar o tempo de uso, se a sala está sendo utilizada durante todo o dia nesse período. Toda a parte de zoom inteligente, como eu tinha comentado, eu não tenho que ficar me preocupando em estar no meio da tela. Aqui em alguns momentos eu já mudei de posição, eu falei, poxa, eu não estou no meio, eu volto, tem essa preocupação? Não, a Panacash cuida disso para você, a inteligência artificial faz isso por você. Traz toda essa diferença. E a grande diferença desse produto, e que eu vi como uma coisa incrível, é a questão do quadro branco. Então, a colaboração, como eu comentei lá atrás, falando espaços colaborativos, uso de quadro branco, isso é uma coisa cada vez mais normal, a forma de expressar a ideia. Isso é fácil e a gente precisa disso. E com a Panacash ela tem o recurso de quadro branco, onde você pode ter um quadro na lateral, como eu tenho o banner aqui atrás, e eu consigo trazer ele para a tela, na posição como se ele estivesse de frente. Isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, todo mundo que está do outro lado mostrando compreende. Aqui agora, né? Essa configuração do quadro branco. Você marca a posição na câmera onde está o quadro branco, ele sabe e destaca esse quadro. É igual a gente viu no vídeo. Né? Isso faz um diferencial muito grande e o outro detalhe é exatamente focar nas pessoas que estão falando. Então também não preciso ficar pré-definindo predefinição 1, 2 ou 3, simplesmente posso deixar já configurado, habilitado, e quando a pessoa fala, ela vai para essa pessoa que está falando. Então, isso é uma novidade também, sem contar a qualidade do áudio da Jabra que a gente já conhece. Eu hoje em dia tenho dúvida se eu prefiro ouvir o Speak, está aqui na minha frente, se eu prefiro ouvir o áudio que vem da Panacash, que foi fantástico também os testes que eu fiz, e foi capaz de preencher uma sala bem grande, me surpreendeu, e a gente conseguiu fazer testes e reuniões de POC que foram muito proveitosas. A gente conseguiu, de fato, perceber como o equipamento funciona. Então, um produto bem diferenciado, com toda essa tecnologia. E toda a segurança que ela tem na contagem de dados. Então, são informações anônimas, todos os softwares da Jabra têm certificação militar, então não podem ser invadidos, toda uma questão de segurança, onde esses dados ficam só com a empresa. E anônimos. Você somente sabe a quantidade de salas que tem e pessoas. Não vai ter nenhuma informação, por exemplo, quem estava dentro da sala. São informações que buscam visar a melhoria desses ambientes e espaços de trabalho. E hoje tem sido bem importante esse tipo de coisa, né? Porque as empresas não têm como fazer uma gestão fácil disso. Olha, quantas pessoas estiveram naquela reunião, né? Realmente tinha um número de pessoas que aquela sala comporta? Ou estou tendo uma sala de 5 sempre ocupada por 2? Ou estou tendo uma sala de 5 sempre ocupada por 8? Né? Então, porque isso faz parte da otimização de espaço que a gente comentou antes, né? E agora, no cenário que a gente está falando, segurança, né? Para a gente não botar gente demais, todo mundo apinhado, né? Então, Sim. e aí ele pode dar alertas de gestão. Além disso, Silvio, isso eu ia comentar. Ele faz alerta de gestão, no caso da Panacash 50, ele faz um alerta de voz, né, dentro da sala, um alerta também ali de imagem, né, de uma mensagem escrita, e também manda um alerta, né, para o supervisor ali, para a pessoa que é o administrador do sistema. Então isso é bem bacana, porque além de ter ali dentro da sala, o administrador também fica sabendo e ele pode ir lá na sala também orientar as pessoas. Muito bacana mesmo. Bom, e um outro detalhe interessante é essa flexibilidade. O equipamento já conta com disponibilidade de instalações diferenciadas,
Então, eu posso adequá-la à sala que eu tenho, seja na parede, seja sobre a mesa, seja junto da tela. Então, o produto permite que você faça uma instalação limpa, que fique condizente com a sala que você preparou, com aquele ambiente de trabalho, de colaboração, e compatível com tudo que a gente tem no mercado hoje, né? É certificada para Microsoft Teams e Zoom, mas como é um dispositivo USB, compatível com a maioria dos softwares de videoconferência. Ou seja, plug and play e você vai conseguir utilizá-la sem problema nenhum. E isso não interfere em nenhuma das funções mencionadas anteriores, porque essas funções são do equipamento, não do software, e você vai poder contar com todos esses relatórios, com todas as funções, com os alertas personalizados, como a Larissa comentou, e atendendo exatamente a essa demanda e ajudando a melhorar a otimização das salas e o planejamento, decidir como que você deseja isso no futuro. Muito bacana. Eu vou passar agora aqui o vídeo da Panacast. Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre a Panacast tradicional, né? Foi a primeira Panacast que foi lançada aqui pra gente, né, em 2019, quando a Jabra entrou nessa parte de vídeo. Lari, acho que tá captando o áudio do lugar errado. Ah, que estranho. Melhorou agora. Melhorou agora. Ah, não mudei nada. Agora mudou de novo. Ai, que estranho. Estamos escutando? Sim. Ah, tá. Posso continuar então? Tá bom agora? Não, acho que ele tá configurado para pegar o áudio de outro lugar, por alguma coisa mudou. Eu não sei. Mas vocês estão me escutando? Sim. Uhum. Bom, como eu estava falando, né, a Panacast, ela é uma câmera que foi a primeira câmera lançada da Jabra, né, em 2019. É uma câmera de 180 graus, né, e o legal dela é que você consegue, assim como o Debani comentou, na Panacast 50 tem, que é o Intelligent Zoom, né, na Panacast tradicional ela também tem. Então ela vai ter
desculpa, ela também vai ter o Intelligent Zoom, né? Então você consegue configurar ali 90, 120, 140 e 180 graus. Você consegue fazer essa configuração se você quiser deixar fixo, ou você pode deixar com um zoom inteligente, né? Que ela vai aumentando automaticamente de acordo com as pessoas que vão entrando na sala dentro do campo de visão dela. Então, como já foi comentado anteriormente também, com a Panacast, você consegue que as pessoas estejam no mesmo ambiente, mas que elas não precisem ficar muito próximas uma da outra, então mantendo o distanciamento social, e a gente sabe que a gente voltando agora, a gente ainda vai precisar disso, a gente ainda vai ter que manter, né, o distanciamento social e sabe, sei lá por quanto tempo, né? Então a Panacast ela te ajuda a isso, tanto a Panacast 50, como o Devani comentou, quanto a Panacast tradicional, a gente consegue ter as duas nesse formato, tá? Ela vai ter o Vivid HDR, né? O que é o Vivid HDR? É mais ou menos parecido com o que o olho humano faz. Então, quando você está voltado com a Panacast, né, virada ali para a luz, né, para a luz, ela não vai pegar toda aquela iluminação, então ela vai diminuir para que fique agradável, para que a imagem fique boa, tá? Todas as câmeras da Jabra são plug and play, então isso é super bacana, porque ao momento que você conecta ela automaticamente ela já vai funcionar, ela já vai estar pronta para ser utilizada, né? Então, assim como a Panacast 50, ela também tem o quadro branco, né? Então você consegue utilizar ali, né? Fazendo um pip, né? Então aparece os dois ali na sala, numa reunião, né? Você vai ter o quadro branco e também vai ter as pessoas que estão naquela reunião. Tá? Então, aproveitar aqui e mostrar um pouquinho aqui, ó. Essa aqui é a diferença. A Panacast ela é bem pequenininha, como vocês podem ver. Estou mostrando aqui, comparando com o meu celular. Então, é uma câmera super pequena, flexível, então você consegue levar ela para onde você quiser. Tá? A gente indica sempre utilizar com o speaker da Jabra, né, para que você tenha sempre a melhor qualidade de áudio. Exemplo disso, o Speak 710 está aqui do meu lado. E realmente faz uma diferença, um produto com áudio fantástico também, e promove uma grande diferença numa reunião. Bacana, eu vou mostrar agora o vídeo da Panacast 20, que acabou de ser lançado, inclusive. Bacana. Bem legal esse vídeo. Então, falando um pouquinho aqui da Panacast 20, né? Assim como as outras Panacasts, a gente vai ver um pouquinho do vídeo inteligente, né? Do áudio da Jabra, né? Da flexibilidade, da segurança, né? Então, é uma câmera que ela foi projetada para o uso individual, né? Mas da mesma forma, mesmo sendo uma câmera projetada para o uso individual, você vai ver vários diferenciais nela, que são vários diferenciais que você
vai ver também, né, nas outras câmeras que são para salas de reuniões, né? Então, ela também vai ter o Vivid HDR, né, ela também vai ter o Zoom inteligente e ela também vai ter o Picture in Picture ali. Então, você também consegue compartilhar a sua tela e você continuar aparecendo na imagem e também consegue utilizar o quadro branco, tá? Ela também vai ter ali o 4K, né, Ultra HD. É uma câmera super portátil, então você também consegue, uma coisa bem bacana nela é que você consegue também fechar a câmera, né? Então, quando você não estiver utilizando e tudo, você pode fechar a câmera e ela não vai mostrar a sua imagem, até por uma questão de segurança, né? Então, ela tem uma cobertura já integrada na câmera. Tá? Ela você consegue também, se você preferir, prender de repente na parede, né? Alguma coisa você também já consegue utilizar ela, ou simplesmente prender ela no seu notebook. Tá? É uma câmera também plug and play, então ela vem com um cabo também 3.0, né? Então é certificada também para as principais plataformas de colaboração. Uma câmera super bacana. Silvio, pode mudar, por favor. Um detalhe interessante, Larissa, você comentou do Picture in Picture e a questão do close na imagem, você fazer um close de uma parte para poder apresentar, como foi mostrado no vídeo. E eu já visualizei as apresentações de Jabra no futuro, quando quiser falar de headset, eu não preciso mais tirar o headset e botar perto da câmera. Simplesmente já deixo configurado o local aqui com o headset. Ó, tô falando do headset e tá aqui. Então, assim, exatamente isso que vem de encontro a tudo isso, a toda a situação, a todo momento. Ferramentas mais fáceis de usar, trazer diferencial. Então, é fantástico os equipamentos 4K que a Jabra traz com a inteligência artificial. E traz uma vantagem muito grande, Larissa. Acho que vai ser muito utilizada aí. Eu já estou imaginando a minha chegando aqui para poder fazer as nossas vídeos também. Eu também. O legal é que ela é super pequenininha, né? Super portátil. Se a Panacash tradicional já é pequena, né? A Panacash 20 ela é menor ainda. Né? Então, isso é bem bacana. Sim. É todo um diferencial aí que a gente está vendo, toda uma evolução, né? Uma evolução dos equipamentos, uma evolução dos softwares e a Jabra aí cada vez mais atenada às necessidades que nós temos, às necessidades das pessoas. Exatamente. E aí, como a gente falou, né, tá mostrando ali um pouquinho, né, a otimização, né, da luz, né, quando a gente está contra a luz, por exemplo, você tá virado de costas para a janela e, no caso, a câmera fica virada para a janela, você utilizando a Panacash 20, ela já vai fazer essa questão do vídeo HDR, né, ela já vai melhorar a sua imagem, né, sem que você precise virar para a luz, tá? O Picture in Picture também está exemplificando um pouquinho ali abaixo, né? Então, um pouquinho do que a gente já tinha falado sobre a Panacash 20, e que é bem bacana, que então é uma câmera que está chegando daqui a pouco para a gente aqui, já foi lançada, né? E eu imagino que esse mês já esteja aqui para a gente começar a poder fazer as apresentações, fazendo os testes ali, as homologações com ela, para que vocês possam ver. É bem bacana. Então, Silvio, você está em mute, Silvio. Bom, recapitulando, né? Tô em mute? Agora não, pode falar. Estamos ouvindo. Ah, legal. Só recapitulando, né, um pouquinho do que a gente falou na apresentação, né, para a gente ir mais ou menos encerrando, estamos no horário. A gente, no primeiro aspecto, falou da transição, que a gente está indo para o modelo híbrido, né, para vários aspectos que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né, e se beneficiar dessa transição para ser mais produtivo. Nesse processo, a gente tem que estar lembrando de ser inclusivo e flexível, ajudando as pessoas a estar todas envolvidas, independente de onde elas estejam, de quando elas estejam trabalhando, e lembrar das pessoas em primeiro lugar, né? A tecnologia pode ajudar as pessoas a adotarem o modelo híbrido mais fácil, né? Então, esses são os 3 pontos que a gente falou hoje aqui no webinar. Deva. Bom, esse resumo de estudo do que a gente queria trazer é um tema muito amplo, é um tema que cabe muito à discussão. Entendemos que há situações diferenciadas, há necessidades de empresas diferentes, necessidades de pessoas, como comentamos aqui, cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, e tem necessidades diferentes onde o trabalho híbrido se encaixa de uma forma ou outra. Eu acredito que o principal daqui para frente, de fato, é o foco nas pessoas.
Eu já li frases que sempre falam, foque nas pessoas e os resultados vêm. Então, o recado que eu deixo é esse, foque nos colaboradores. Foque nele que as coisas acontecem. Traga o que é necessário para que essas pessoas possam produzir. E esse é o grande diferencial que a gente vai notar com esse momento, com essa transformação que estamos vivendo agora. Se alguém tiver pergunta, eu peço que coloque no chat. Se não for possível responder agora, iremos responder mais à frente. Fiquem à vontade para nos contactar. Deixo aqui meu e-mail. E gostaria muito de agradecer a Corp, agradecer a Larissa e ao Silvio por todo o empenho e toda a ajuda nesse bate-papo. Espero que possamos ter enriquecido um pouco o dia de vocês. Desejo a todos aqui presentes que dispensaram esse tempo um ótimo dia, um ótimo fim dessa semana, que seja uma semana produtiva e que setembro seja muito produtivo para todos nós. Desejo a todos sucesso e muito obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado, Larissa. Caso queiram falar alguma coisa Obrigada, também. Obrigada, Deva. Obrigada a todos. E, bom, saibam que podem contar sempre com a gente. O Devani está aí à disposição para vocês já têm os contatos dele. E, com certeza, é a pessoa mais indicada para ajudar vocês nesse momento de transição. Ele é especialista nisso e, com certeza, pode ajudar vocês a montar o projeto da empresa, inclusive, né, para fazer essa transição. Então, estamos à disposição. Contem com o Deva e contem comigo também. Obrigado, Deva, aí, pelo convite, participar do webinar. Me agradeço a todos aí pelo feedback, pela participação e também contem comigo, contem para a gente fazer aí, ajudar vocês nessa transição. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. E obrigado ao pessoal do LinkedIn também que está participando aqui ao vivo, né? Claro, sim. Não podemos deixá-los de fora. Muito obrigado a todos.